Estudos apontam que mais de 20% dos adultos sofrem com a procrastinação. Isso representa 20 milhões de pessoas só no Brasil, um universo gigantesco de indivíduos que se auto-sabotam diariamente, comprometendo seu bem mais valioso, o tempo. Saudações curiosos, sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos, sua fonte clara, rápida e confiável de curiosidades úteis. Segundo Joseph Ferrari, professor da Universidade de Paul, em Chicago, nos Estados Unidos, procrastinação é o ato intencional e frequente no início ou no término de uma tarefa que causa desconforto subjetivo, como ansiedade ou arrependimento. Já Emile Jung, psicólogo cognitivo-comportamental e pesquisador na Universidade Federal de Santa Maria, afirma que adiar tarefas pode ser um sinal de depressão, de transtorno obsessivo-compulsivo ou mesmo TDAH. É importante identificar se a procrastinação é sintoma de algum transtorno psiquiátrico, mas fato é que o sofrimento causado por ela em geral não é suficiente para que o procrastinador mude de comportamento. Para compreender melhor essa espécie de vício em deixar para depois, precisamos primeiro entender a batalha interna que ocorre em nossos cérebros travada pelo córtex pré-frontal e o sistema límbico, ambos igualmente importantes para o sucesso do ser humano como espécie. O sistema límbico também é chamado de cérebro primitivo, pois se desenvolveu muito antes, permitindo ao Homo sapiens aprimorar seus mecanismos de sobrevivência e reprodução. O sistema límbico coordena as emoções, os desejos sexuais e a memória. Ele se desenvolveu privilegiando as recompensas de curto prazo, como, por exemplo, os alimentos de alto valor energético. Cada vez que consumimos algo doce ou calórico, uma dose cavalar de dopamina é liberada no nosso sistema nervoso. Dopamina é um neurotransmissor que causa a sensação de bem-estar. Em nossos antepassados, essa torrente de dopamina saciava o que os cientistas chamam de sistema de recompensa, grupo de estruturas cerebrais que reforçam desejos e comportamentos por meio da distribuição das moléculas do prazer. Ao longo da evolução, nosso cérebro sempre foi condicionado a favorecer as recompensas de curto prazo. Com o tempo, viver um dia após o outro passou a não ser suficiente. O indivíduo que vencia a necessidade imediata de saciedade e conseguia estocar alimentos passou a prosperar, vencer os períodos críticos e perpetuar seus genes, enquanto aqueles que agiam mais instintivamente passavam a perecer no caminho. O córtex pré-frontal desenvolvido nos permitiu adiar recompensas planejando o futuro. Tal aptidão é o que nos diferencia dos outros animais. Esse equilíbrio entre o apurado senso de sobrevivência e a capacidade de enxergar mais longe, adiando para o futuro os prazeres que poderiam ser vividos imediatamente, é o que fez com que o Homo sapiens dominasse o planeta. Mas manter esse equilíbrio não é fácil e remete à batalha que mencionamos atrás. Diariamente, precisamos lutar contra os instintos primitivos do sistema límbico. Ele preza muito por prazer imediato e pela economia de energia. Foram séculos de penúria, enfrentando invernos de escassez em que cada caloria era essencial. Não vai ser de uma hora para outra que ele vai nos permitir trocar uma batata frita grande com adicional de cheddar e bacon por uma hora de academia. Isso não faz o menor sentido para ele. O sistema límbico é poderoso e, se tiver domínio sobre o cérebro, nos lançará sem piedade num poço de procrastinação, o que nos trará sofrimento. Uma pesquisa realizada em 1997 apurou o lado negativo de se adiar tarefas. Pesquisadores da Universidade Case Western, nos Estados Unidos, avaliaram durante 6 meses as condições de saúde e o estresse de universitários. No começo do semestre, os procrastinadores apresentavam ser mais felizes e tranquilos, aproveitavam mais a vida, enquanto os colegas se coçavam para lidar com as atividades acadêmicas. Ao fim do período, porém, tudo se invertia, e quem havia procrastinado se enchia de culpa e ansiedade, além de obterem notas piores que as dos demais colegas. Em outro estudo, o psicólogo e professor Dan Ariely avaliou com seus próprios alunos qual estratégia seria mais efetiva contra a procrastinação. Dividiu seus estudantes em 3 grupos. O primeiro obteve a opção de escolher os prazos para a entrega de 3 trabalhos semestrais. O segundo grupo recebeu uma data final fixada para entregar os mesmos trabalhos, e quem entregasse antes não ganharia pontos extras por isso.
e a terceira turma recebeu prazos fixos e inegociáveis para cada trabalho e punições severas por eventuais atrasos. Não é surpresa para ninguém que o grupo que procrastinou menos foi o terceiro. Aparentemente, funcionamos melhor sob pressão, quando as ordens são externas e as punições são claras. Alguns estudantes do segundo grupo, iludidos pelo enorme prazo, perceberam que fazer os 3 trabalhos próximos ao deadline foi uma péssima ideia. Outros alunos da primeira turma também não souberam espaçar a entrega dos trabalhos durante o semestre, acumulando todos para o final, e sofreram as consequências da procrastinação. Muitos afazeres importantes do nosso dia a dia precisam ser regulados por nós mesmos. De todo modo, seria péssimo se tivesse um algoz que cobrasse prazos e nos ameaçasse com punições em todas as pequenas, mas importantes tarefas rotineiras. Para vencermos a procrastinação, precisamos nos entender como seres falhos e antevermos essas falhas. A autodisciplina nos trará benefícios ao longo prazo. Dar essa moral ao córtex pré-frontal certamente é uma sábia decisão. Para a produção desse roteiro, utilizamos como fonte a edição 389A da revista Dossiê Super Interessante da editora Abril. Conta pra gente aqui nos comentários qual tarefa você vem adiando antes de ir correndo adiantar esse seu lado. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. Vamos fazer esse conteúdo chegar à tela de outros curiosos. Obrigado por assistir e até mais!